A gente está hoje no Pod Biz, o Papo é Business, com a querida Patrícia. Eu vou deixar ela contar um pouco para vocês sobre quem ela é, mas a gente vai conversar muito a respeito daquilo que vocês buscaram na gente, que é o desenvolvimento profissional de cada um de vocês, e a gente espera hoje, através dela, inspirar vocês a serem profissionais que buscam, aqueles que buscam a carreira de CEOs, que buscam o alto nível executivo, que através da Patrícia aí se inspirem e busquem uma carreira mais próspera. Obrigada por aceitar nosso convite, Patrícia. Obrigada a vocês pelo convite, prazer. Conta pra gente um pouquinho quem é a Patrícia antes da Patrícia executiva, o que foi que te inspirou, como é que foi essa tua trajetória, quem era a Patrícia no colégio, quem era a Patrícia no cargo de estudante, o que ela buscava, o que ela manjava, quais eram os seus sonhos? Nossa, pergunta completa e difícil, né? Até difícil porque já faz tanto tempo, então a gente tem que lembrar, desconstruir para construir como a gente era, né? Porque eu acho que aonde a gente está hoje, né, e como a gente atua hoje, até o nosso perfil de liderança, tem muito a ver com a nossa história de vida. Exatamente. Então, bom, eu sou uma pessoa que não nasceu em berços de ouro, assim, eu tenho uma família simples, né? Meu pai é comerciante, minha mãe dona de casa, tenho 3 irmãos, então nós crescemos bem, assim, mas nunca tive, assim, as melhores oportunidades. Fui uma pessoa que sempre corri bastante atrás da minha formação e fui descobrindo as coisas, né? Fui descobrindo que era importante ter uma boa formação, fui descobrindo que era importante estudar um segundo idioma e tudo isso. Então, foi uma coisa muito, assim, da minha curiosidade. Eu queria saber como que era o mundo lá fora. Eu vivia no interior, então o meu conhecimento do para fora era através da televisão. E aí eu via como eram as coisas, né? E uma coisa que sempre me encantou foi na carreira de advogado, né? Porque eu sou advogada de formação. Era justamente ver a grandiosidade dos fóruns, né? Como nós víamos nos filmes, na televisão, era tudo muito bonito, aqueles prédios históricos. E também eu achava que as pessoas se vestiam muito elegantemente e falavam muito bonito, né? De uma forma bonita. E eu achava aquilo tudo muito encantador. Então foi um pouco disso que me levou para a carreira jurídica, porque eu não tinha ninguém na família para me inspirar na carreira de advogado. Mas aí eu falei assim, puxa, eu acho que eu quero fazer isso, porque parece ser tudo tão... Era até um pouco de fantasia, assim, sabe? De fantasiar o que era a carreira de advogado. E aí eu fui para o meio jurídico, né? Fiz a minha faculdade, fiz alguns estágios, né? Antes de estar na Philips, estive em uma outra multinacional na área de alimentos e fiquei lá por 13 anos, então no total eu já tenho 23 anos em multinacionais, é bastante tempo. E foi curioso, assim, porque eu não esperava entrar primeiro numa multinacional, porque o meu inglês não era bom quando eu entrei na multinacional, né? Uhum. E eu tinha 20 anos quando eu comecei nessa carreira de multinacional, entrei ainda como estagiária e depois fui crescendo. E eu acho que essa é uma primeira coisa, assim, que eu acho que hoje eu vejo e que eu passei que talvez se eu não tivesse tido a oportunidade de entrar numa multinacional sem falar inglês, eu não teria não estaria onde eu estou hoje. Então eu tive oportunidade, isso não foi exigido de mim na época, apesar de ser uma multinacional. Há 23 anos atrás ainda era mais difícil ter pessoas, né, que falavam um segundo idioma do que é hoje. Hoje ainda a gente tem muito pouco. E cada vez mais a gente tem aberto, né? As empresas têm aberto para abraçar esses candidatos, ainda que eles tenham uma questão técnica a desenvolver. Uhum. Porque eu acho que uma pessoa que com 20 anos de idade, né, fala já um segundo idioma, diz muito mais das oportunidades que ela teve do que da capacidade que ela tem de aprender. Então era um pouco isso comigo. E aí eu tive essa sorte, que eu considero que a minha vida ela é muito pautada por sorte, né? E eu acho que aí entra um pouco da tal da síndrome da impostora também. A gente sempre acha que é sorte e não competência, né? Mas no final você vê que é uma combinação. Não dá para você ter só a sorte se você não está preparada tecnicamente, né? Então eu acho que a gente combina as duas coisas em todos os momentos da sua jornada. E que você, às vezes a gente guarda só a parte da sorte, né? Você pensa que, apesar de você ter feito uma série de esforços, você está conseguindo aquilo porque você tem sorte. Então aí eu comecei nessa carreira numa multinacional e aí fui correndo atrás. À medida que eu via
que eu tinha alguma deficiência técnica ainda, né, que eu precisava fazer essa atualização para estar mais preparada para aquilo que eu estava enfrentando dentro do meu trabalho, eu ia lá e corria atrás. Então, eu ia fazer uma pós-graduação, ia fazer um curso fora. E ninguém nunca me falou isso. Meu gestor nunca me falou, olha, você precisa se preparar porque você tem essa deficiência e você está nessa área agora. Não, toda vez que eu ia para uma área nova, eu corria atrás. Então, eu até falo bastante para a minha equipe, né, e para os jovens talentos, que a curiosidade é muito importante na carreira de uma pessoa, né? A curiosidade de você, tanto de você querer fazer uma coisa diferente dentro do seu trabalho, quanto de você buscar conhecimento para atender aquela necessidade que você está enfrentando naquele momento. Então, a partir daí, né, assim, eu escolhi ser advogada por tudo isso que eu falei. Depois que eu estava na profissão, eu comecei a me desenvolver à medida que as oportunidades foram aparecendo para mim. Então, não é que eu planejei, eu vou fazer agora, eu quero ser uma advogada tributarista ou eu quero ser uma advogada trabalhista dentro de empresa. Não, eu estava numa empresa e as coisas foram surgindo para mim e eu fui me preparando. E aí, quando eu vi, eu tinha passado por todas as áreas já dentro do departamento jurídico, eu já tinha um background bem interessante dentro dessa área. E eu quis ver como eu era, eu tive curiosidade de novo, né, depois de 13 anos numa mesma empresa, de saber como eu era fora daquela empresa. Porque eu falava assim, poxa, será que é assim por causa da empresa? Será que tá dando tudo certo por causa da empresa ou por causa de mim? E aí eu tive essa curiosidade, né? E aí foi interessante, porque na época eu lembro que meu pai falou pra mim assim, ai, minha filha, a firma é tão boa, né? Não faz isso, que é aquela cabeça de pai, né, de se preocupar, falar, puxa, você já tá tão bem empregada, por que que você vai fazer isso? E aí eu peguei e falei, não, pai, deixa eu tentar, eu quero tentar e vai dar certo. E aí, assim, eu saí e entrei na Philips, né, e aí surgiu a oportunidade de iniciar na Philips, ainda dentro da área jurídica, na época, isso faz 10 anos já, e eu vim para a Philips, assim, com bastante vontade de fazer dar certo, porque eu não aceitaria, acho que para mim mesma, não dar certo, porque foi uma decisão que eu tomei. Então, eu estava consciente o suficiente para tomar essa decisão e para dar esse passo. E confesso que foi muito difícil no começo, muito difícil no começo. Eu pensei em voltar atrás, sabe? E não é porque era a Philips, mas porque qualquer mudança é difícil. Você tem que encarar as mudanças com essa vontade de quero fazer dar certo. Porque se você pensar que você pode voltar atrás, você nunca vai dar o seu máximo, né? Então, se você tiver esse pensamento, eu tô com um pé aqui, mas eu tô com um pé lá, a gente não dá o nosso máximo. Então, eu vejo isso muito hoje em dia, sabe? Que essa questão de dar o seu máximo e pensar que aquela é a sua... que aquilo é o que você tem a se segurar, eu acho que isso a gente tem visto um pouco menos, sabe? É Então, uma limitação. essa garra, sabe? Essa vontade de eu tenho que fazer isso dar certo. Então, eu acho que os profissionais que têm isso, eles se destacam. E aí foi o que eu fiz, eu fui atrás e falei, não, isso tem que dar certo. Eu sofri por um tempo e depois eu falei, é a melhor coisa que eu podia ter feito. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito, né? E aí eu já estava na Philips também, aqui com bastante engajamento já dentro da empresa, né? Eu já tinha 6 anos na empresa quando eu recebi a proposta de estar na posição de Country Leader, né? De líder do Brasil. E isso foi oferecido para mim, né? Não era algo que eu planejei, não era algo que eu esperava. E quando eu estava assim, surgiu a oportunidade, porque o antigo líder saiu da empresa por decisão dele, então não havia um planejamento, ele vai sair e você vai assumir. Não havia um plano de sucessão nesse sentido. E aí, quando ele saiu, o nosso líder na época, que era um chileno e ficava no Panamá, ele veio falar comigo e falou, Patrícia, a gente está pensando em você. Eu acho que na hora, assim, até a gente estava almoçando, eu olhei para trás, assim, para ver com quem que ele estava falando, sabe? E aí ele falou assim, não, nós estamos pensando em você porque nós achamos que você tem condições de estar nesse papel. E aí você se vê de novo naquela situação, alguém te vê na posição e você não se vê.
e você tem duas saídas, né? Ou você duvida de você e duvida do outro, ou você acredita no outro, duvida um pouco de você, mas vai, né? E Sim. tenta. E aí foi assim, aí eu fiz alguns acordos com ele, é claro, e assim, eu sempre falo que as mulheres, elas são muito mais reflexivas, né? Elas refletem muito mais para tomar uma decisão. Já os homens, eu acho que eles pegam mais de supetão, sabe? E é uma característica, assim, não é ruim nem bom, é só... Eu vejo isso porque eu lido com pessoas, né, e com talentos, e eu tenho pessoas talentosas, homens e mulheres, e eles têm atitudes diferentes na hora que você oferece uma promoção. E eu vejo a mim mesma nessa descrição, né? Então eu falei, não, eu tenho que pensar, e aí vai para casa, pensa, volta, fala com todo mundo. E eu não queria perder algumas coisas que eu tinha na minha qualidade de vida. Então, eu não queria deixar de fazer as coisas que me deixam bem, do ponto de vista da minha saúde física e mental. Então, eu voltei e fiz esse acordo. Eu falei, olha, eu vou continuar fazendo essas coisas porque eu preciso, isso me faz bem, e eu preciso disso para eu estar bem, inclusive aqui no trabalho. E aí ele falou, claro, você pode continuar, você faz a sua agenda, você coloca os seus compromissos que você quiser na sua agenda, a agenda é sua. Uhum. E a gente sabe disso cada vez mais, né? Depois da pandemia isso ficou bem mais claro, né? Que o que importa não são as horas que você trabalha, mas o que você entrega. Só que antes da pandemia essa conversa não era tão fácil assim, a gente sabe disso, né? Ainda mais 6 anos atrás. Então eu tô falando de 2019, de começo de 2019. As coisas mudaram muito desde então e principalmente depois da pandemia nessa questão da flexibilidade da presença física, de controle de horário, essas coisas todas, né? Então eu não queria perder algumas coisas, eu negociei com ele e foi muito bom. E eu pedi para ele também que eu precisava de coach, né? Eu falei, eu preciso que você, porque aqui na Philips as pessoas mudam muito de posição. E aí eu falei assim, olha, mas eu quero saber se você fica pelo menos mais um ano nessa posição, porque depois você me promove. Eu ainda não sei direito como é esse papel, né, na pele. Eu sei vendo, mas eu não sei executando. E aí depois você muda de posição e aí eu fico, né, sozinha. E aí ele falou, não, um ano eu vou ficar. E aí foi exatamente o período, foi assim, durou um ano. E aí ele mudou ele saiu da empresa na ocasião. E aí veio uma outra pessoa que também eu já conversava, quer dizer, que também já era da equipe, a gente já se conhecia, já trabalhava junto, tinha um ótimo relacionamento e é com ela que eu tô até hoje, que inclusive é uma mulher também, é uma brasileira que também fica no Panamá. Então, mais ou menos foi essa a história e assim, hoje eu me sinto bem mais confortável no papel. Foram períodos assim difíceis até porque quando veio a pandemia em 2020, eu tinha um ano só no papel, né? Mas foi interessante, eu falo que foi bom de certa forma, porque foi bom assim, no sentido da liderança, porque não foi bom, foi terrível. Sim. Mas eu acho que todos os gestores ficaram na mesma página, ou seja, ninguém sabia o que fazer, né? Todo mundo começou a querer perguntar para o outro, a se ajudar, eu acho que deu uma igualada, né, nos líderes. Uhum. E isso foi bom, porque daí eu tava igual a todo mundo, eu não tava devendo nada, sabe? Então, eu acho que nesse sentido foi interessante, e aí eu fui me sentindo mais preparada ao longo do tempo. E, de novo, né, a gente assume um papel, a gente não está preparada. Às vezes a gente acha que a gente pensa que não está preparada, ou às vezes a gente pensa que está preparada, mas a verdade é que a gente não está preparada. E eu apresentei até uma pesquisa quando eu estive com vocês o ano passado no evento, que era uma pesquisa da McKinsey, que foi objeto de um livro que eles lançaram sobre liderança, e lá consta, né, que 70% dos líderes, quando assumem, pensam que não estão preparados. É que eles não falam. Acho que as mulheres falam mais, mas 70% é muita coisa. Então, se 70% se sente não preparado, eu estava dentro de 70%, tá ótimo, sabe? Tá diluído ali. Então, não era só comigo, mas eu só fui ler esse livro muito tempo depois, né? pena. Então, no começo eu estava assim, só eu que não sei o que fazer aqui. Mas é isso, eu acho que também eu já tinha posição de liderança antes, né? Era uma liderança diferente dentro de uma função, com um time menor, mas já era uma posição de liderança. Então, de certa forma,
já existia essa dinâmica de liderança. Muitas pessoas provavelmente te inspiraram desde a época que você estava na faculdade, ou até mesmo esse coach interno aqui dentro, ou até na própria empresa que você estava antes, assim. Que tipo de incentivo você teve ou quando foi que você percebeu que você queria galgar, cargos maiores ou até assumir times? Quando foi que te deu essa coceirinha, né, de ir atrás de um cargo de liderança, daquela estagiária que entrou advogada, passou por todos os âmbitos jurídicos ali da empresa? Quando foi que você pensou: "Não, isso aqui é pequeno demais pra mim", ou não é necessariamente pequeno, mas eu quero sair da minha zona de conforto? Acho que as pessoas ficam assim: por que que a pessoa estava bem lá, 13 anos, e resolveu se jogar em outro lugar, assim? Foi algum líder? Foi inspirações? Foi pessoas que você ia vendo, admirando? Como é que foi esse processo? É um pouco de tudo, sabe? Um pouco de líderes muito bons que eu tive e um pouco de líderes muito ruins que eu vi também. Porque você sempre aprende. Você Uhum. aprende com líderes bons, você aprende com líderes ruins. Você aprende o quê? Não quero ser assim e se eu tiver um time vai ser diferente. Então, às vezes, você quer fazer isso para mostrar que dá para ser diferente, sabe? Uhum. Tive ótimos líderes no meu emprego anterior e no meu emprego atual, e com certeza pessoas que me inspiraram. E eu acho que à medida que você mesmo anota em você um, alguma coisa que faz você querer ir um pouco além, né? Como eu te disse, essa questão da curiosidade é uma coisa que a gente não vê sempre, apesar de eu achar que é fundamental para todos os profissionais. E à medida que eu fui, eu acho que eu fui me expondo bastante, sabe? E também esse é um outro ponto. Você se expõe e também é pros dois lados, né? Você tem que estar disposta a errar, a falar às vezes aquilo que não é o mais esperado que se fale, né? Ou da bola dentro ou da bola fora, né? Uhum. Sendo mais, falando de forma mais popular. Então, se você não tem esse medo e se você acaba se expondo mais, você também demonstra que você tem uma palavra, que você pode contribuir. E aí você passa a ser notado, né? Não é só. É uma coisa de duas vias, né? Então, tanto eu me expor mais, quanto eu ser mais escutada e as pessoas também falarem: poxa, vamos envolver a Patrícia nesse projeto, Uhum. porque ela tem uma ideia legal sobre esse assunto. Então é um pouco disso, sabe? É uma coisa um pouco natural de ir acontecendo à medida que você se expõe, à medida que as pessoas veem a sua exposição, veem que você tem esse interesse de se expor. Então, foi assim comigo, né? Não sei se essa é a fórmula mágica, mas para mim foi o que funcionou. Indiretamente, você citou 3 características que para você é bacana na liderança. Na verdade, uma delas você deixou bem subentendido, mas eu vejo que é um perfil seu e de vários outros CEOs que eu tive a oportunidade de entrevistar, que é a humildade. Você é um mulherão, né, atingiu muitas coisas na sua carreira, incrivelmente competente e toda humilde aqui, transformando a sua carreira, né, como se fosse, assim, algo mais construído, como você disse, às vezes você mesmo não se enxergava. Além da humildade, você falou de proatividade e também falou de curiosidade. Existem outras competências que você acha que é essencial as pessoas desenvolverem para serem bons líderes? Olha, eu gostei que você falou da humildade, porque isso também é um ponto super importante, não só para mim, mas para todos os líderes, né? Quando você perde a humildade, é muito do que. Na verdade, a humildade é muito do que faz você chegar nos lugares, galgar os lugares, né? Porque a humildade te faz ser curioso, a humildade te faz se expor mais às vezes. E isso, quando você chega lá, né? Será que ninguém sabe exatamente onde é que esse lá, né? Mas para cada um, o lá significa alguma coisa. Mas quando você chega em algum lugar que é uma posição de mais liderança, é fácil perder a humildade, né? Porque você acha que você está arrasando, porque você acha que você já chegou lá. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque eu acho que isso, da mesma forma que te coloca nos lugares, também te tira. Uhum. Então, isso é fundamental. Eu falei de humildade, falei de curiosidade. Eu acho que um pouco da resiliência, sabe? É uma coisa que eu acho que é bem importante. A gente não pode desistir na primeira dificuldade de um gestor, de um colega de trabalho, de uma empresa, porque isso acontece em todos os lugares, né? A grama do vizinho sempre é mais verde.
Então, eu acho que a resiliência é algo fundamental, porque se você não passa por algumas lombadas em qualquer carreira, é difícil você conseguir crescer. Uhum. E essas lombadas fazem parte justamente para você crescer. Se fosse tudo um mar de rosas, um tapete veludo, certamente você não ia ser o mesmo profissional. Sim. Eu fiquei feliz que você mencionou isso, porque eu tenho mencionado isso também, tentado trazer muito, não tentando generalizar, como se todo mundo fosse assim, ou que isso fosse um problema de uma nova geração. Mas a gente tem notado um movimento um pouco mais laissez-faire, faço como eu quero, e assim, essa hierarquia, essa parte do galgar cargos mais elevados não tá mais sendo tão desejável como é na nossa época, como a gente tem esse desejo, né, de repente virar um presidente, um diretor, um gerente. E as pessoas, elas têm desistido mais fácil. Isso eu tô botando na minha visão pessoal e, claro, com acesso a mídias sociais, etc., o resultado de muitos comentários de que hoje existem muitas gerações mais que desistem mais fácil. E não é uma coisa que elas necessariamente querem, não é uma imposição. Mas eu vejo que muitos dos CEOs, eles falam muito de resiliência, de persistência, de você não desistir nas primeiras dificuldades. Falar é fácil. Existem dicas práticas que você pode dar para que as pessoas não desistam tão fácil. Assim, quem está assistindo a gente hoje, de repente, não quer desistir, mas quando chega as dificuldades, ela tendencia a desistir, porque, de fato, para nós seres humanos, né, o cérebro vai para o caminho mais fácil, é uma coisa natural. Então, existem dicas, assim, do que fazer no momento de não desistir. Você tem algum hobby, alguma coisa que faz você... Você até mencionou, né, quando você foi promovida, que você queria manter seus hobbies. Existem coisas que você faz que te ajudam a superar os desafios, assim, que te deixam mais tranquilas ou passar pelas dificuldades de um jeito mais fácil? Algum pensamento, algo que você se agarra para passar pelas dificuldades da vida? Sim, com certeza. Eu tenho as minhas formas, né, que são formas para mim, não necessariamente claro. vai funcionar para todo mundo. Eu pratico atividade física, eu gosto de cozinhar, eventualmente, também não é uma coisa... Só como um todo dia. hobby. Só como um hobby, uma vez por semana, que eu falo todas as quartas-feiras, que é o meu break da semana. Ai, que legal. À noite, então eu faço jantar todas as quartas. E isso é o que funciona para mim. Essa questão geracional, né, que a gente fala, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que a gente vem de uma geração que entendia que o reconhecimento era daquele que trabalhava 24 horas por dia. Quem trabalhava mais era o merecedor trabalhava mais em horas, né? Não necessariamente na produtividade. Exato. Então, quem trabalhava Conceito mais errado em também. horas era quem tinha o direito à promoção, né? Quem merecia mais a promoção. Então, você olhava para aquela pessoa que trabalhava 8 horas por dia e ela recebia uma promoção, todo mundo falava assim, como assim? O que ela fez? Que esforço ela fez? E isso não era bom também, né? Então, eu acho que a gente tem que achar aí um equilíbrio entre essas duas coisas. E eu defendo bastante o mix geracional, porque eu acho que esse mix geracional a gente consegue fazer com que os dois lados aproveitem dos dois lados, né? Então, assim, tanto o jovem a entender mais de como sair de uma situação que o mais experiente já vivenciou, quanto o mais experiente pegar, às vezes, as coisas de forma mais leve ou mais informatizada, né? Pensando aí na geração que já nasceu digital. Eu acho que tem bastante ganho nessa troca, né? E aí, inclusive, eles também podem se ajudar em formas de como relaxar, de como não necessariamente precisa trabalhar 15 horas por dia, porque eles conseguem fazer tudo, né, por exemplo, usando mais tecnologia, sendo mais produtivo num período menor, num período de 8 horas ou 9 horas. Então, isso eu acho que faz que é uma experiência, assim, bastante interessante e um vai aprender com o outro. No meu caso, o que funciona para mim é isso. Eu não me sinto... Aliás, eu me sinto improdutiva se eu trabalho muitas horas por dia. Isso para mim é sinal de improdutividade. Sim. Mas eu confesso para você que eu já fiz isso no passado. Eu já tive essa visão lá no comecinho da minha carreira de que para eu ser promovida eu tinha que trabalhar mais tempo que todo mundo. Eu tinha que ir embora depois do meu chefe. E isso eu não enxergo mais e eu acho, assim, de novo, né? Para mim é sinal de improdutividade, porque eu consigo entregar um bom trabalho sem fazer essas loucuras, né?
Que Então, bacana. a gente vai aprendendo com a maturidade. É, verdade. E agora indo, assim, pulando 100% aqui, 180 graus de assunto, pra gente ir concluindo o nosso bate-papo. O pessoal tá assistindo você, te admirando cada vez mais, tenho certeza. Que tipo de leitura, ou curso, ou coisa realmente te ajudou na mudança de mindset, ou te ajudou a visualizar, perdão, novas formas de liderar, ou novas formas de gerenciar o business, ou até mesmo que te ajudaram a chegar onde você chegou hoje? Existem alguns livros marcantes ou cursos marcantes que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, que cursos que eu fiz na vida, Muitos. eu fiz muitos cursos, eh, dentro da minha área técnica, né, eu fui fazendo diversos cursos. A gente tem muitos cursos dentro da própria empresa de liderança, então a Philips sempre pega o melhor que tem e o mais novo no mercado. Agora mesmo eu estou fazendo um curso de liderança, Leading Change. Então, a gente vem passando aí por uma série de transformações, e não só internamente como externamente, né? Então, eu acho que saber liderar mudanças, saber liderar pessoas em fases de mudança é muito importante. Então, tudo que tem a ver com isso atualmente é o que eu estou buscando. Mas, de verdade, eu gosto mais de ler coisas fora do ambiente de trabalho, Olha que legal. porque eu aproveito isso para relaxar mesmo. Então, Desligar a mente. para desligar a mente. Então, eu gosto bastante de biografias, de história. O último que eu li foi da Serafina, que era a esposa de Napoleão. Então, ela também tinha liderança no estilo dela, mas uma coisa completamente diferente de pegar um livro de liderança agora, sabe? Certo. Eu li também aquele livro da Sharon, que é a número 2 do Facebook. E ela é uma mulher em posição de liderança, também foi um dos livros que eu li recentemente. De novo, fala de liderança, mas é mais uma biografia, contando como ela chegou na posição, quais foram as dificuldades que ela enfrentou. Mas assim, focando mais na pessoa do que nos conceitos de liderança. Claro. Então, são coisas... Esses 2 foram os que eu li mais recentemente. E também li um de finanças, mas porque eu ganhei da minha consultora financeira. Não é um livro que eu não tenho o perfil de comprar um livro para entender de investimento. Uhum. Mas ela me indicou e eu acabei lendo. Agora eu não me lembro o nome. Eu acho que eu já falei isso em alguma outra recentemente. É um que está na lista dos mais lidos ali da Veja, dos 10 mais lidos. A gente coloca aqui depois Tá. qualquer coisa na descrição, não tem problema não. Bom, bacana, obrigada por divulgar suas últimas leituras. Não é incomum, a gente tem visto esse hábito bastante frequente, né, em outros líderes. E eu acho que a pessoa buscar se inspirar em histórias que realmente façam ela mudar algum mindset, ou ali no meio do livro, às vezes a gente acha algo, nossa, que bacana, estou pelo menos indo pelo lugar certo, já é interessante o suficiente para a pessoa se inspirar. Indo para os finalmente, Patrícia, eu queria te convidar para me ajudar a deixar aqui uma mensagem para as pessoas que querem chegar onde você está hoje, que querem ser os próximos líderes das empresas do nosso Brasil, né? O que você tem de dica para essas pessoas nos quesitos de posicionamento, de postura, de o que elas têm que fazer? Que mensagem, enfim, de forma genérica mesmo, você gostaria de deixar para as pessoas que buscam esse olhar, que estão olhando esse vídeo hoje, tentando se inspirar em você como profissional para atingir um caminho parecido. Então, queria que você deixasse para elas essa mensagem. Tá, bom, eu acho assim, quando você está numa posição de liderança, você vai liderar pessoas, né? Não tem como você não ter pessoas que você precisa fazer com que as coisas aconteçam através das pessoas. E para você fazer isso, você só consegue fazer isso se você gostar mesmo de pessoas. Se você gosta de gente, se você gosta de estar com as pessoas. Se você fizer uma coisa porque você quer ter a posição, mas você não, de verdade, genuinamente gosta de pessoas, de estar com pessoas, de se comunicar com pessoas, isso vai ser tão doloroso para você que não vai valer a pena. E aí você tem os burnouts, você tem uma série de questões aí que eu acho que
você vai demorar às vezes para perceber que é porque você está forçando uma coisa que é contra a sua natureza. Então, acho que a primeira coisa assim, você tem que ver, será que eu sou essa pessoa? Será que eu quero isso? Eu gosto mesmo de pessoas, eu gosto de me comunicar, porque quando você está numa posição como essa, 70% do que você faz é se comunicar com as pessoas, é ajudar as pessoas, é apoiar, é direcionar, é dar orientação, isso dentro e fora da empresa, né? Então, tem que pensar nisso, sabe? Se você é uma pessoa mais técnica, não faz sentido para você. Se você é uma pessoa que quer fazer o seu trabalho sozinha e faz isso muito bem, faça isso, né? E continue fazendo isso. Não busque alguma coisa que fuja da sua É natureza. sucesso, né? Exatamente. Você pode ser muito bem sucedido também. Agora, numa posição, né, como a que eu estou hoje, eu recomendaria isso. E eu acho assim que não existe um estilo de liderança para você estar numa posição, né? Então, assim, para você estar nessa posição, você tem que ter este perfil. Então, eu acho que o básico é gostar de pessoas, mas o resto é muito pessoal e cada líder tem a sua magia, né? O que é interessante nele como líder e aquilo que destaca ele como sendo líder. Então, todos os líderes, eles são reconhecidos por características distintas, não necessariamente a mesma característica. Então, eu acho que eu não vejo uma grande fórmula, assim. Do meu lado, são as coisas que funcionaram para mim, que é a resiliência, que é a curiosidade. Então, e aí vão ter outros líderes que vão ter outras características que vão levá-los a essa posição também. Mas começa por gostar de gente. E acho que no seu caso também, como você disse que não estava nos seus planos, pelo menos não no momento em que aconteceu, você estava na empresa certa, para as características certas também que você tinha dentro de ti, né? Então, acho que combinou, tem que casar também, né, com os objetivos da pessoa, a empresa que ela tá e as características que ela tem. Ou tô errada? Não sei, você porque eu não tá sou certo. Eu CEO. acho que você tocou num ponto importante também, que é você estar aberto às oportunidades, né? As chances que aparecem para você. A gente pode ter um pouquinho de medo no começo, ainda mais as mulheres, né? De novo, eu volto a insistir nesse ponto, mas assume, vai dar certo. Então tem que se arriscar um pouco. Tudo isso que eu passei teve sorte, mas também teve muito risco do Sim. meu lado. Eu assumi muito risco. E eu sempre tomei isso como eu tenho que fazer dar certo, sabe? Então, bastante resiliência e persistência também. E aí, para finalizar, o que você recomenda para as mulheres especificamente? São poucas as mulheres que eu tenho entrevistado, então eu vou aproveitar esse momento para... Você é mãe, então a pessoa tem que conciliar uma série de personagens, né? A gente já sabe que hoje não existe isso de separar as vidas. Então, que dica você dá para as mães, mulheres que gostam, que querem empreender ou intraempreender ou crescer dentro de uma empresa? Eu acho que a gente está no mesmo lugar. Então, assim, tanto eu quanto todas as outras mulheres, né? Somos mulheres, somos mães, esposas, amigas, empregadas, líderes, né? Quem não é líder ainda pode se tornar. E eu acho que isso, eu estando nessa posição, eu tenho bastante. Eu tenho muito a dizer no sentido de que é possível você conciliar. Você precisa pegar todas as dicas possíveis para você se organizar. Então, eu sempre dou dicas, né? Como você se organiza? Eu coloco as coisas na minha agenda, né? Não preciso trabalhar 10 horas, 15 horas 15 horas por dia para mostrar que eu estou sendo competente. Eu preciso entregar o que eu tenho que entregar. E eventualmente eu estou disponível sempre que precisam de mim. Mas é possível você ter uma carreira, às vezes uma posição, né, alta, e você fazer uma boa gestão da sua casa também, das coisas que você gosta, né? Eu tenho parceria dentro de casa, mas tem coisas que eu quero continuar fazendo. Então não é porque não me oferecem ajuda ou eu não peço ajuda. Eu peço pouca ajuda, já pedi menos, agora eu já peço mais. Mas tem coisas que eu não peço porque eu não quero pedir, porque eu quero fazer. Então, eu gosto de fazer o lanche do meu filho, eu gosto de arrumar a mala dele, de olhar o caderno. São coisas que eu não delego, porque eu gosto, é prazeroso para mim. E eu arrumo tempo na minha agenda para fazer isso, sem que isso se torne um estresse, uma obrigação de uma coisa a mais no meu dia que eu tenho que fazer. Ai,
mas isso ainda eu tenho que chegar em casa e fazer e cuidar? Não, tem que tirar um pouquinho de prazer de cada uma das nossas atividades no dia. Eu já ofereci posições maiores para mulheres e elas vieram para mim e falaram: ai, não vou aceitar porque eu adoro ser mãe. Eu falava assim: gente, mas eu também adoro. Será que eu não sou uma boa mãe? Eu ficava até mal, assim. Sim. Mas eu acho que é muito assim, on the job, né? Então eu consigo mostrar on the job que é possível fazer, ter uma vida pessoal saudável, eu faço atividade física e também estar numa posição de liderança como a que eu estou. Incrível. Patrícia, eu te agradeço muito pelo seu tempo, que eu sei que é muito concorrido. Obrigada por inspirar e nos ajudar aqui a trazer um pouco mais de elucidação de como é que foi a tua trajetória para outras pessoas se inspirarem. E obrigada também por nos mostrar que é possível, né? Uma inspiração para todas nós mulheres e homens também. E te agradecer muitíssimo pelas dicas, por todas as características que você elucidou aqui pra gente. Acho que foi muito rico pra gente aprender um pouco e também se inspirar, acho que anotar bastante coisa pra gente poder traçar e trazer para nossas carreiras também. Então, muito Legal. obrigada. Obrigada a vocês, adorei bate-papo. Espero poder ajudar algumas mulheres aí e líderes que querem se tornar líderes mais seniors. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada.